Estamos chegando no final do ano e estamos chegando também na data limite para fazer aquela contribuição para tentar diminuir o valor que você tenha pagado do seu imposto de renda no ano que vem. E se você não faz ideia do que eu tô falando, então você precisa assistir esse vídeo. Se você chegou agora no meu canal, eu me chamo Luana, sou especialista de investimentos e planejadora financeira certificada, e aqui eu falo de educação financeira, economia e investimentos, então se você gosta desse assunto, já se inscreve aqui no canal. Existe sim uma modalidade de investimento que você, com planejamento, pode fazer um investimento no ano atual para conseguir um benefício fiscal no ano subsequente. Esse investimento é um investimento em PGBL dentro da classificação de previdência privada. Eu sei que existe muito preconceito contra a previdência privada, mas existem também muitos benefícios se você fizer da forma certa para os seus objetivos. Então fica até o final aqui desse vídeo que eu vou te mostrar e vou te provar também. Nesse vídeo específico aqui eu vou falar sobre a modalidade de PGBL, onde você pode sim ter um benefício fiscal e poder pagar menos imposto no ano que vem. Então vamos ao primeiro ponto que você precisa entender. Sobre a declaração de imposto de renda da sua pessoa física. Existem duas formas da gente fazer a nossa declaração anual de imposto de renda. Ela pode ser feita na modalidade de declaração simples ou ela pode ser feita na modalidade de declaração completa. Esse é o primeiro ponto. Hoje, talvez você faça uma declaração no formato simples, mas pode ser que valha a pena você mudar e fazer uma declaração no formato completo. Bem como talvez hoje você faça uma declaração no formato completo e possa valer a pena migrar para a declaração no formato simples. Então não basta só você enviar todas essas informações para o seu contador ou para a sua contadora e deixar na mão da contabilidade. Você precisa entender, no mínimo, como que funciona o racional da sua declaração do imposto de renda, até para ver se faz sentido ou não fazer um aporte em uma previdência privada no formato de PGBL, para diminuir o valor que você vai pagar de imposto de renda no ano que vem. E agora eu vou te mostrar de uma vez por todas como que funciona a declaração de imposto simplificada e completa. Vou compartilhar aqui um exemplo que eu fiz numa planilha. Olha só, aqui eu trouxe um exemplo de uma pessoa que tem uma renda bruta anual de R$100 mil, e se essa pessoa for fazer a declaração de imposto de renda no formato simplificado, a própria Receita já diz que ela tem um desconto de 20% sobre o valor dessa renda bruta. Porém, é limitado a R$ 16.754,34. Se fosse os 20%, daria R$20 mil, certo? Com isso, a Receita quer dizer que você, em um ano, teve de despesa dedutível R$ 16.754. Fazendo a sua declaração no formato simplificado, não importa se você tem dependente, se você paga escola, se você paga médico, se você aporta em um PGBL da Previdência Privada, nada disso importa na sua declaração. Você pode até informar essas informações, passar esses dados para sua contabilidade, mas não vai ter nenhuma utilidade, a não ser, claro, que a sua contabilidade vá calcular se vale a pena fazer no modo simplificado ou completo. Bom, tirando os 16 mil dos 100 mil reais, a gente tem uma base tributável de R$ 83.245. A alíquota de imposto de renda de 27,5% também está lá na tabela da Receita Federal. E essa alíquota de 27,5% vai ser sobre esta base tributável, que é R$ 83.245. Então, a gente tem um IR de R$ 22.892. A própria Receita Federal também já nos informa qual que é o fator de dedução. E na última tabela da Receita Federal era de R$ 9.313,83 para quem tivesse uma renda superior a 50 e poucos mil reais por ano. Então, o seu imposto devido seria os 22.892 menos o valor a deduzir, que seria 9.313. Então, o seu imposto a pagar seria 13.578. Mas vamos supor que você já pagou na fonte, quando você, por exemplo, é assalariado e lá na sua folha de pagamento já aparece o valor que foi retido na fonte, somando todas essas retenções, você já pagou R$ 22.500. Então, você tem a restituir R$ 8.921,27. Esse é o cálculo no modelo simplificado. Nesse caso, se você faz a sua declaração nesse formato, não vale a pena
fazer uma aplicação no formato de PGBL para tentar reduzir ali a sua base tributável lá do imposto de renda. Porém, dependendo da quantidade de despesa dedutível que você tem, vale a pena mudar do imposto de renda simplificado para o modelo completo. Aqui a gente tem uma simulação, então, de uma pessoa que faz a sua declaração no formato completo. Então, veja, a gente tem o mesmo valor de renda bruta tributável, R$100.000 no ano, só que aqui, agora sim, tem algumas despesas que podem ser dedutíveis, porque nesse caso, a gente não tem aqueles 20% de despesa que a Receita informa que você teve, ou então aquele limitador ali de R$16.754. Então, nesse caso, nós precisamos preencher todas as nossas despesas. Então, despesa com dependentes, despesa com educação, despesas com médicos, despesas com PGBL, que aí o PGBL aqui entraria como uma despesa dedutível na nossa base de cálculo tributável. Então vamos supor que essa pessoa aqui, com essa renda de R$100.000 no ano, tem um dependente, então o valor máximo por dependente é R$2.275, teve um gasto no ano com educação de R$3.000, aqui a gente também tem um teto para essas despesas, e gastou R$15.000 com despesas médicas, e aqui a gente não tem um limite com despesas médicas que a gente pode colocar como dedução ali na nossa declaração, porém tem despesas específicas com essa parte de médicos que podem entrar aqui como despesas dedutíveis. Nesse caso, a gente vai pegar os R$100.000 menos todas essas despesas e a gente chega aqui na base tributável, que é R$79.724. A nossa alíquota de 27,5% vai ser sobre esses 79.000, então o imposto devido é R$21.924. Temos aquela dedução que a Receita já nos informa, então desses 21 a gente tira os 9.313 e nós teríamos a pagar então 12.610. Porém, já ficou retido na fonte 22.500. Neste caso, então, nós fazemos 22.500 menos os 12.000, então nós teríamos a restituir R$9.889. Percebe que fazendo dessa forma aqui, vale mais a pena para essa pessoa fazer no formato de declaração completa do que simplificado, porque na completa ela tem um valor a mais a restituir. Mas lembra no início do vídeo que eu falei que existe um investimento que a gente pode fazer para reduzir aquela base tributável? É exatamente isso, no PGBL. Até 12% da nossa renda bruta tributável anual, a gente consegue investir até 12% desse valor no PGBL e ele entra lá na nossa declaração como uma despesa. Vou mostrar aqui. Então, vamos supor que nesse exato exemplo aqui, a gente tem uma pessoa que fez um aporte no seu PGBL no valor de R$12.000 no ano, né? Porque isso representa 12% dos R$100.000. Então, perceba que se essa pessoa aportasse R$12.000, olha só como que diminuiria a sua base tributável e automaticamente aumentaria o valor a restituir de imposto de renda. É claro que nesse exemplo que eu trouxe aqui, nesse formato, este indivíduo teria um valor maior a restituir. Porém, pode ser que no seu caso você tenha um valor a pagar e com esse aporte no PGBL você tenha uma redução no valor que você precisa pagar de imposto de renda. Mas tem um fator que é muito importante, eu não posso deixar de mencionar. Como você já está tendo um benefício fiscal neste momento, ao fazer um aporte em um PGBL, no momento que você for efetuar o resgate dessa previdência privada, o imposto de renda que você vai pagar vai incidir sobre o valor total que você tem no PGBL. Então, vamos supor que você acumulou R$1 milhão na Previdência em um PGBL. Quando você for efetuar o resgate, não importa se seja do valor total ou se for fracionado o valor que você vai resgatar, a alíquota de imposto de renda devida vai ser sobre R$1 milhão. Diferente do outro formato de previdência privada ou de outras aplicações financeiras, que quando a gente efetua o resgate, a alíquota de imposto de renda é sempre sobre a rentabilidade. Ah, mas então não vale a pena. Na verdade, vale a pena com uma condição. Desde que o valor que você teve como benefício fiscal, ou seja, o valor de imposto que você deixou de pagar por conta desse valor aportado aí na Previdência, em PGBL, você reinvista esse valor.
Não necessariamente em um PGBL, pode ser em um outro tipo de investimento, mas é importante que você reinvista esse valor. Se você só ou gastar o valor que você teve a restituir, ou essa diferença de desconto de imposto que você teve, você só deixar assim como desconto e não reinvestir, aí não vale a pena realmente. É importante também escolher muito bem escolhido o regime de tributação que você vai escolher para esse PGBL. Muito importante, na maioria dos casos, para não dizer em 100% dos casos, mas na maioria dos casos, fazer um PGBL no formato progressivo não vale a pena. Normalmente vale a pena fazer um PGBL no formato regressivo. Para quê? Para que essa alíquota de imposto de renda, com o passar dos anos, chegue na menor alíquota, que é de 10%. Isso porque, quando você escolhe o regime progressivo de tributação na sua previdência, você pode pagar até 27,5% de imposto. Agora imagina você com um PGBL pagando até 27,5% de imposto sobre o valor total de investimentos que você tem. Na alíquota regressiva, você após 10 anos pagaria 10% sobre o valor total desse PGBL. Concorda que se for bem planejado e bem estudado, vale muito mais a pena fazer o pagamento de uma alíquota de 10% do que, se não for feito certo, da forma planejada, você acabar fazendo na alíquota progressiva e acabar pagando 27,5% sobre o valor total do seu PGBL? É por isso que eu insisto em falar que conhecimento e planejamento são essenciais. Primeiro porque sem conhecimento, talvez você nem saberia que existisse essa possibilidade. Segundo, que sem planejamento, você não conseguiria fazer o aporte que você precisa fazer no tempo que você precisa. Isso porque você precisa fazer esse investimento no PGBL de até 12% da sua renda bruta tributável, no máximo até o dia 30 de dezembro. Então, tá vendo como o planejamento é essencial? Existem sim outros benefícios na previdência privada que não é este do PGBL. Se vocês quiserem, eu posso me aprofundar um pouco mais, então deixa aqui nos comentários se isso é do interesse de vocês, que eu faça um vídeo explicando os outros benefícios que existem na Previdência. E aproveita também para me dizer se esse conteúdo você gostou, se você conseguiu entender como que funciona a declaração do imposto de renda e como que funciona esse aporte no PGBL. Aproveita também para deixar o seu like aqui nesse vídeo, para mim é muito importante, e já me segue aí nas outras redes sociais.